Isso. Bem, como todos sabem, já durante esse mês todo nós estamos trabalhando um tema. Eu acredito, para mim, foi tremenda bênção, porque eu pude estudar isso daqui e automaticamente sempre está relembrando. E Deus, confesso que no meu coração eu queria estender esses temas, porque dá para ir para muito mais coisa, porque cada versículo que você vai olhando na palavra de Deus, ele vai estendendo para uma coisa a mais. E nós vamos ver que ser uma igreja verdadeira vai muito mais do que 10 tópicos para você ser uma igreja verdadeira. Porém, nesses 10 tópicos eu selecionei alguns que eu acredito são de importância, de suma importância, e hoje nós vamos ver os últimos 3 tópicos. E eu gostaria de convidar você, como nós estamos fazendo tudo isso em cima do livro de Atos, nós vamos abrir então no livro de Atos, só para nós termos um pequeno pano de fundo, e desse pano de fundo iniciamos aqui, Atos 1, versículo 8 até o versículo 11, 8 ao 11, Atos 1, do 8 ao 11. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ela subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como ouviram. Eu quero voltar e ler o versículo 11 novamente, e paramos aqui. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Amém? Feche os teus olhos. Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, te agradeço pelo louvor, te agradeço pela equipe, Senhor, que esteve trabalhando aqui desde a tarde, Senhor, para que o teu nome fosse engrandecido. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa agora falar conosco, Senhor, nesses últimos tópicos que nós temos, para fechar este mês de aniversário, Deus. Nos conscientizando mediante a tua palavra, aquilo que nós devemos fazer como servos e como cristãos, Senhor. No nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Bem, eu terminei esse versículo meio que, porque se você reparou, todas as vezes que eu comecei, eu falei sobre Lucas, que Lucas no Evangelho ele apresentava Jesus, não é? Como filho do homem, e aqui, e ele operando todas as maravilhas, e aqui ele faz questão, e se você reparar nesse versículo, ele fala exatamente aí, por que vocês ficam aí parados, olhando para Jesus, não é? Ele subindo na glória? Vamos anunciar o Evangelho. Vamos fazer a obra de Deus. E é exatamente essa, ele já começa bem o Atos aqui, dizendo qual é o propósito dele. O propósito dele é nos ensinar em Atos, que Jesus, através de nós, através do Espírito Santo de Deus, vai fazer uma grande obra, e a obra de Jesus, ele subiu, mas continua. Então é bem claro aqui. E nesse mês, então, nós estivemos falando, o primeiro tópico, uma igreja verdadeira completamos uma igreja que cresce. Segundo tópico, uma igreja verdadeira é uma igreja que ensina um Cristo ressurreto. Isso é tópico que nós temos que sempre colocar no nosso coração, porque é exatamente essa a função da igreja. Porque se nós como igreja não formos dessa forma, não pregarmos dessa forma, ou não exercemos o nosso cristianismo dessa forma, nós começamos muitas vezes a ofuscar, ou querer, de certo modo, não pregar aquilo que Deus está nos mandando fazer, que é através de Atos aqui. O terceiro é uma igreja que ora. Essa semana eu estava lendo uma matéria, e eu li sobre um homem, ele é um evangelista, o nome dele é George Miller. Ele é alemão, mas residiu na Inglaterra, e ele cuidava de provavelmente 120 mil crianças, ele cuidava de orfanatos. E ele era um homem de oração, para nós entendermos que a oração ela é muito importante, ela causa efeito. Ele era um homem que colocava a vida dele em oração, ele se debruçava a Deus em oração, e ele se entregava a Deus. E ele tinha um amigo, certa vez conversando com ele, e esse amigo falou para ele: eu tenho 3 filhos, que eles
estão desviados, eles não querem saber nada de Deus. E como George Miller, ele era um homem que servia ao Senhor e que ele queria servir a Deus, ele colocou no coração dele: eu vou interceder por esses jovens, porque eu já faço isso, eu já coloco a vida das pessoas em oração, então eu vou incluir estes jovens. E ele tomou isso como compromisso todos os dias. E os anos se passaram, quase 10 anos, o primeiro filho daquele homem se converteu. Mas ainda restavam 2, e George Miller orando. Ele não se contentou porque só um filho veio para Jesus, ele continuou orando. Poder da oração. O segundo filho, depois de uns anos, também veio para Jesus, daquele homem. E George Miller continuou orando até que um dia Deus o levou. Mas assim que Deus o levou, o último filho daquele homem, daquele seu amigo, veio para Jesus, se entregou a Deus. A oração do justo, a oração do povo de Deus, diz a palavra que pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos e nós entregamos a Deus, uma igreja que ora, uma igreja que coloca no seu dia a dia a oração, faz com que coisas grandiosas aconteçam. Por quê? Porque cria intimidade com Deus, porque nós cremos no poder de Deus, cremos no milagre de Deus. Uma igreja verdadeira, o quarto item, uma igreja que compartilha, uma igreja que não faz por obrigação, para que você reflita. Uma igreja verdadeira compartilha, ela é unida. Quinto, uma igreja verdadeira é uma igreja transparente, é uma igreja que tem credibilidade. E nós temos essa credibilidade em Deus, é muito importante, porque nós mexemos, a igreja mexe com dinheiro, a igreja mexe com finanças, a igreja mexe com vidas. E quando a igreja ela é uma igreja com transparência, e um dos tópicos que eu coloquei aqui era que se você olhar em Atos, porque é através de Atos que nós estamos estudando, os discípulos, as pessoas vinham trazer o dinheiro para os discípulos, elas entregavam aos pés dos apóstolos. Barnabé, ele vendeu a propriedade dele, ele veio e a Bíblia diz que eles entregaram aos pés dos apóstolos. Não era no bolso. Uma igreja que não é transparente, ela dá o tiro no pé dela mesma. Uma igreja que ela não tem a transparência, ela comete grandes erros, ela pisa literalmente, como dizia no Brasil, na bola. Sermos uma igreja verdadeira, e hoje nós sabemos que a igreja ela é depreciada por isso. Continuando, uma igreja verdadeira é uma igreja que vive para o reino de Deus, não vive em 4 paredes. É uma igreja que pensa fora, não só para as 4 paredes, porque existe um povo aqui nessas 4 paredes, mas ela pensa para fora dessas 4 paredes, e celebra cada vida que pisa, foi o que nós tratamos semana passada. Cada vida que pisa, se o céu faz uma festa para uma alma que se converte, imagina nós também como devemos fazer. Cada vida que pisa nesse lugar tem que ser uma festa para nós. E o 7º item, que foi o último, que eu praticamente consegui quase terminar ele, foi através do versículo, abra aí em Atos 9, 31, terminamos esse e falamos dos outros 3. Atos no capítulo 9, 31. A igreja passava por um período de paz, e toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e ela se edificava, e era encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Uma igreja que é verdadeira, foi o último tópico que eu falei semana passada, é uma igreja que prega paz, uma igreja que tem paz interna, uma igreja que o Evangelho de Cristo ele é pregado com liberdade, em que nós vemos Deus agindo. E quando uma igreja ela não tem paz, ela não tem tranquilidade para resolver seus problemas. Quando você está com falta de paz, você sai por aí fazendo uma desordem. Quando nós estamos com falta de paz, nós não conseguimos gerir direito as coisas. Então, uma igreja, para ela ser verdadeira, para ela continuar nesse propósito de Deus, ela tem que ser uma igreja que prega a paz. Se num casamento nós temos, já num casamento, 2 pessoas, e de vez em quando é complicado. Eu tenho 24 anos de casado, vou fazer 25 anos de casado. Nos meus 25 anos, praticamente 25 anos de casado, tiveram momentos que foi muito complicado. Agora você imagina, somos só 2 pessoas. Agora você imagina várias pessoas numa igreja. É muito complicado porque cada indivíduo vem de uma denominação, especialmente quando nós estamos fora.
Cada indivíduo vem com uma cultura. Se vem do Brasil, mesmo dentro do Brasil, vem de diferentes partes do Brasil. Se fizermos aqui uma enquete, vamos ver que há pessoas de vários lugares fora do Brasil. Pessoas que já não vão ao Brasil há algum tempo, pessoas que ficaram aqui, resolveram viver aqui. Então tudo isso causa um choque de cultura. Mas uma igreja, ela precisa e nunca pode perder o foco de que ela precisa ter paz. Porque nós levamos o evangelho da paz. Jesus fala, não é? O Paulo fala que nós temos que calçar os nossos pés com o evangelho da paz. E nós precisamos viver isso dentro da igreja, porque se nós vivemos essa paz dentro da igreja, fica muito mais fácil para nós alcançarmos as pessoas de fora. Se nós não vivermos a paz dentro da igreja, começa a ficar muito complicado. Imagina para a vida do pastor, é mais complicado ainda. E nós precisamos, como cristãos, cada um de nós, vivermos o evangelho de paz. Outra, pregamos o amor. Você viu, não foi nada combinado. Minha tia trouxe aqui essa linda mensagem de amar. Está ali, ó, amor. Deus está falando. Deus, Ele quer trabalhar conosco. Eu lembro que na cidade da onde eu vim, e isso sempre, algumas coisas me chamam a atenção. Tinha uma igreja lá que ocupou o lugar da onde a igreja que eu frequentava estava. Ou seja, mudou-se para o prédio principal, a igreja onde eu estava, e outra igreja ocupou o lugar. Uma igreja chamava Deus é Amor. E foi lá, ocupou, uma igreja já bem estruturada no Brasil. E eu lembro que, passado um tempo, a igreja Deus é Amor teve ali uma rivalidade dentro dela. Alguns irmãos dividiram a igreja e abriram outra igreja na rua de cima. E era muito engraçado e ficava cômico na cidade, porque a igreja Deus é Amor na rua de baixo, e os irmãos que dividiram foram para a igreja de cima e abriram o Amor de Deus. Então ficou Deus é Amor na rua de baixo. Você vai em qual? Na Deus é Amor ou você vai no Amor de Deus? Vocês estão entendendo? Paz. Deus quer que nós tenhamos paz, estejamos em paz. Porque se nós tivermos essa paz, Deus vai agir. E 2 Coríntios, não precisa abrir, eu vou passar alguns aqui rápido. 2 Coríntios 13, versículos 11 e 12, diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exercendo-se mutuamente, exortem mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Na Itália se faz bastante isso, né? No começo, quando eu fui para a Itália, foi meio complicado, negócio de dar beijinho. Mas olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Tem uma pessoa nessa igreja que me faz um bem que vocês não imaginam. Pedrão. Eu faço questão que o Pedrão está perto de mim, porque o Pedrão, ele vem, ô pastor André, ele me dá beijo, ele me abraça, ele passa a mão no meu rosto. Gente, o que acontece conosco, seres humanos, que nós perdemos essa sensibilidade uns com os outros? A própria Bíblia nos ensina, nós precisamos resgatar e começar a trazer de volta, aprender com o Pedrão, que não tem nada de mal. Na verdade, o ósculo santo é lindo, o abraço, não precisa beijar, então vai e abraça. Mas nós precisamos fazer parte um do outro, se nós queremos vencer essa batalha, porque um dia nós vamos entregar tudo isso, e nós vamos para Deus, nós vamos para o céu, precisamos. Tem um versículo que eu gosto muito, é usado para casamento, não é? Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tem a Eugene Peterson, ela traduz de uma forma diferente, ela fala assim: será que duas pessoas, elas podem andar de mãos dadas, se elas não estiverem indo para o mesmo lugar? Tem como eu ir para um lado e o outro querer ir para o outro? Não funciona. A coisa não funciona. Nós precisamos pôr um objetivo. Qual é o objetivo da igreja? Ganhar vidas para Jesus. Fora esse objetivo, não tem mais nenhum. Ganhar vidas para Jesus, trazer vidas aos pés do Senhor. Isso é adorar a Deus. Isso é louvar a Deus. Isso é trazer o evangelho da paz, é trazer Jesus para o meio de nós. Busquemos então essa paz. Abra sua Bíblia, continue em Atos. Desculpa eu voltar um pouco naquele tema, mas eu precisava terminar de falar, que eu não consegui na semana passada, estava correndo. E a gente já vai para os 3 últimos, bem rapidinho, já já a gente termina. Atos, capítulo 8, versículo do 26 ao 39.
Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce para Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candance, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Especialmente, ele estava lendo Isaías 53. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o que o Senhor entende do que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem é o profeta que ele está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode crer de todo o seu coração? E o eunuco respondeu: creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Repentinamente, o eunuco não o viu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. É muito claro aqui. Uma igreja verdadeira é uma igreja que tem, e para mim um dos pontos mais importantes que eu abri é: uma igreja verdadeira é uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus. Não só tem, segue, obedece e é usada por Ele. Não é possível sermos cristãos se nós não formos usados pelo Espírito Santo de Deus. Não há correlação. Cristão é seguidor de Cristo. O que Cristo falou? Que vai vir o Espírito Santo, e é Ele que agora está encarregado. É Ele que está fazendo esse trabalho. No livro, eu lembro quando eu estava fazendo seminário, uma das coisas que falaram, o seminarista comentou uma vez, era que o livro de Atos não era Atos dos Apóstolos, era Atos do Espírito Santo que usava as pessoas. Porque os apóstolos faziam, mas eles faziam mediante quem? Mediante a atuação do Espírito Santo de Deus. Felipe, ele foi usado por Deus, e como resultado, aquele eunuco se converteu, aquele eunuco entregou a vida. Presta atenção, o eunuco ele ia para adorar a Deus em Jerusalém, ou ele ouvia no templo ser recitada a palavra de Deus. Só que ele não conseguia compreender aquilo que estava falando, e ele voltava falando o livro de Isaías. E quando o Espírito Santo de Deus ele pega e fala para Filipe: vai até lá porque eu quero te usar. Filipe não sabia o que ia acontecer, mas ele fala: eu vou me colocar na presença de Deus, eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida. E ele lá olha e vê, ele começa a perceber, ele lendo, mas o Espírito Santo de Deus toca na vida dele, ele não está entendendo nada do que ele está lendo. Pessoas que chegam aqui, muitas delas não entendem, como fala no Brasil, bulufas do que a gente está falando. E nós precisamos, na orientação do Espírito Santo, nos colocar diante de Deus e falar: Deus, como eu posso ser usado para o Senhor para explicar essa palavra para eles? Como é que eu posso ser usado por Ti, Senhor, para que eu possa, Senhor, mostrar e abrir os olhos? Porque aquela conversa, presta atenção, ela não deve ter... Aqui nós lemos, foi muito rápida a leitura. Mas ele começou a explicar quem era aquele homem que Isaías estava se referindo, que não era Isaías, ele estava se referindo a Cristo. E ele começa a contar a história de Cristo, por tudo que... Imagina quantas horas foi aquela conversa, até o ponto do homem chegar: então o que me impede de eu ser batizado? Você acredita que Jesus é o... Então a conversa durou muito tempo. E o Espírito Santo foi revelando, e o Espírito Santo foi falando com ele. Quando nós ouvimos a orientação do Espírito Santo, nós somos como Filipe
E as pessoas que chegam são como o eunuco. Um precisa entender a mensagem e o outro precisa entregar essa mensagem. De uma forma clara, de uma forma consistente, de uma forma que as pessoas possam entender. E cada um de nós somos essa pessoa que podemos ajudar, que podemos ensinar. E hoje em dia, cada vez mais, essa experiência, é isso que eu quero trabalhar um pouquinho. Essa experiência que nós temos com o Espírito Santo de Deus, experiência do mundo hoje, ela é uma experiência que está sendo reduzida ou ao obsoleto, ou a coisa que não utiliza mais. O Espírito Santo está virando algo que talvez não uso tanto, ou está virando 8 ou 80, ou seja, está todo mundo em nome do Espírito Santo, fazendo tudo o que quer, a bagunça toda, e na verdade o que Deus pede é que nós sejamos sábios e saibamos em tudo como ser dirigido. Só pode ser dirigido uma pessoa que se coloca em Deus, como servo em Deus, e fala: Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Não há outra forma. E foi isso que eu compreendi lendo esse Atos. Precisamos ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus. E o que é experiência? Experiência é conhecimento, aprendizado, obtido através de prática ou convivência. Modo de aprendizado sendo aprimorado com o passar do tempo. Isso é experiência. Com o Espírito Santo, então, é eu ter convivência, viver com o Espírito Santo, eu estar no Espírito Santo de Deus, estar com o Espírito Santo de Deus, sendo trabalhado para que nós possamos ser transformados. Há um monte de pessoas dentro da igreja que não tem contato com o Espírito Santo de Deus. Eu já vi várias, que você vê e percebe que não tem. E ela fala: eu sou cristã, mas não consegue ter um contato com o Espírito Santo de Deus. Como que uma pessoa vai ser guiada e vai ser trabalhada por Deus? E ter essa experiência é mais ou menos assim. Tiago, vem cá, me ajuda aqui, faz favor. O Tiagão, ele senta na frente, ele é a vítima sempre, né? Se eu quero ter uma experiência com Deus, eu preciso ter uma experiência com Deus, então eu tenho que... Só fica aí, nem se mexe. Estou tendo uma experiência com ele? Ele está tendo uma má comigo, né? Porque nem dei oi para ele, nem cumprimentei, mas olha a diferença. Tudo bem, brother? Você está bom? Deus abençoe sua vida, viu? Como é que está? Muito bem, obrigado. Como é que está em casa? Está bênção. Está bênção? E o trabalho? Também. Amém. Precisa de oração? Preciso sempre. Amém. Então vamos estar orando por você. Amém? Obrigado. Viu o que é a experiência? Você sabe o que o Espírito Santo quer que nós tenhamos com ele? Isso. Mas nós vivemos muitas vezes passando e esbarrando. Nós passamos muitas vezes e nem passamos a semana sem ter esse tete-a-tete, sem ter essa convivência. Uma igreja verdadeira, e quando eu falo igreja, eu coloco todo mundo no pacote. Eu, inclusive, tenho que ter essa experiência com Deus. Nós passamos e não temos um contato com Deus. E eu separei 4 tópicos dentro desse tópico. O primeiro é ter um novo nascimento. O fariseu, lembra do Nicodemos? Ele chegou para Jesus: o que é essa história? Eu estou visto milagres acontecer, é necessário você nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Não, você tem que nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e se não nascer do Espírito. Ou seja, eu não consigo entrar no reino de Deus se eu não tiver esse contato, se eu não tiver nascido em Jesus. Eu só posso ter esse novo nascimento. Pessoas que chegam na igreja, pessoas que estão dentro da igreja, esse conhecimento de Deus, esse nascimento em Cristo, ela produz coisas na nossa vida que são inconfundíveis para as pessoas. E Jesus termina falando para ele uma frase assim: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Você estudou tanto, você sabe tanto, você conhece tanto, mas não consegue entender isso. Você precisa nascer no Espírito. Sem o Espírito Santo de Deus, não há compreensão espiritual nem da palavra, porque se torna uma historinha.
O Espírito Santo de Deus, ele ilumina a nossa vida, ele é um holofote sobre a nossa vida, é um holofote sobre a palavra, porque se eu levar uma palavra para qualquer pessoa e eu não tiver esse toque de Deus, eu não tiver, o Espírito Santo de Deus é apenas uma semente jogada talvez em algum solo, mas o Espírito Santo é que vai trabalhar nisso, e uma igreja verdadeira é uma igreja que prega esse Espírito Santo, que trabalha em Deus. Segundo tópico, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Em Efésios 5:8 diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O vinho deixa a pessoa meio tonta. Eu, por exemplo, não posso nem beber nem isso. Se eu beber isso aqui, eu já fico meio... não dá. Eu lembro na Itália, era Santa Ceia, na Itália, e eu ia de manhã, de jejum, e aí lá na Itália me davam uma taça de vinho, e lá eles tomam vinho mesmo. Lá não é suco de uva ou alguma coisa assim. Em Portugal também. Nos últimos anos é que estavam dando sumo de uva, mas é a cultura, eles davam vinho. E eu lembro que eu tomava aquele vinho, era Santa Ceia, eu nem sabia, e eles davam um golão, não era um golinho. E eu chegava, tinha a hora que eu falava assim, Deus, misericórdia, Senhor, eu estou meio zonzo. E eu estava de jejum, aquilo cai no estômago, deixa a gente meio... Eu não sou acostumado. Mas o que Deus fala aqui, Ele fala, não embriaga com vinho, com essas coisas que deixam você meio tonto e tira você às vezes meio da razão. Mas olha, se enche do Espírito, mergulha no Espírito. Ser cheio aqui é mergulhar, é entrar. E o Espírito Santo não deixa você meio pinel, o Espírito Santo deixa você muito consciente para você fazer a obra. O Espírito Santo te orienta. E o que o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós precisamos mergulhar nesse Espírito Santo de Deus. Estar no Espírito Santo de Deus. Ele nos envolve, Ele nos dirige, Ele nos guia. Somos usados por Ele, nos movemos por Ele, impulsiona-nos em tudo que nós fazemos. Eu me lembro de uma experiência, e foi a única experiência deste tipo que eu tive na minha vida. E eu lembro nitidamente, eu era adolescente, eu tinha ido com um grupo de cristãos, numa casa onde eram, acho que era Licei, Sansei, eu nunca entendi quem que é Licei, quem que é Sansei ali, mas eu ia nessa casa e os pais, eles tinham vindo visitar, e eles falavam, acho que japonês, e estavam lá na casa, eles não entendiam nada. E os filhos também comunicavam muito mal com o pai. Não tinham condição, porque já estavam muitos anos no Brasil. E os pais falavam também muito mal. Então a comunicação daquela casa era terrível. E eu lembro que, olha o Espírito Santo de Deus, Ele faz como Ele quer, Ele age como Ele quer, é um vento que sopra como Ele quer. E Ele usa as pessoas. E eu estava naquela casa e uma das coisas que eu nunca me esqueci na minha vida é que aquele homem, Deus queria falar com aquele japonês. E ninguém conseguia falar a mensagem com ele. E uma pessoa se levantou no meio de todo mundo e entregou uma mensagem para aquele homem em japonês. Eu fiquei de boca aberta. Eu lembrei do que a gente havia, não é Atos, na hora que eu imaginava lá, falando que as pessoas falavam estavam falando na língua nativa dos outros, o Espírito Santo ali sendo dirigido, eu lembrei daquilo, porque o Espírito Santo é assim, ele trabalha, ele continua trabalhando, ele trabalha muito, e ele quer usar as nossas vidas, e ele usou a vida daquele homem, para aquele japonês que ia voltar depois de um mês, e eu garanto para vocês que aquele japonês levou uma mensagem para o Japão. Nós não temos ideia, porque nós não vemos o nosso futuro, mas Deus sabia que a mensagem precisava ser entregue. Você está entendendo? Como o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha? Em ordem, sem desordem. Em prol do reino, em prol de vidas. Não há confusão. Pelo contrário, as pessoas organizam a vida quando deixam ser trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, abre aí, Gálatas 5, 18 a 26, por favor. Fala veja só, eu tenho que nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo de Deus, e o que acontece? Eu começo a ter frutos. Os frutos do Espírito Santo de Deus. Só que é muito interessante, porque em Gálatas aqui, 5 do 18 ao 26, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E por aí vai a lista. Eu vos advirto, como antes já vos adverti, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Agora olha que interessante, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando o quê? Uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O Espírito Santo, quando ele trabalha, o fruto do Espírito, ele trabalha, olha, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E nós precisamos buscar esses frutos de Deus, porque se nós nascemos de novo, se nós somos cheios, nós temos o fruto do Espírito, é mais ou menos assim, e essa história a gente vê muito por aí. O marido não presta, o marido chega em casa, judia da esposa, os filhos ele nem liga, o cachorro nem balança o rabinho quando ele entra em casa. O cachorro, quando o homem está chegando, é tal hora da tarde, o cachorro vai e se esconde na casinha, babau, ele já está chegando, deixa eu ir embora. O cachorro já sabe. Quando ele chega, a casa está bem, a mãe passou um dia abençoado com os filhos, voltaram tudo da escola, o marido chega em casa e já chega trazendo uma tristeza para casa, trazendo confusão para aquela casa. E aí um dia, aquele homem tem um contato com Cristo, tem um contato com o Espírito Santo de Deus, nasce de novo, é tocado por Deus, e Deus começa a trabalhar na vida daquele cidadão. Um dia ele chega em casa, e ele fala assim, vem totó, e o cachorro com medo de sair da casinha, porque ele não vai, o que esse homem está querendo comigo? Vem totó, daqui a pouco ele entra em casa, fala para a mulher, olha, eu trouxe uma flor para você, obrigado por tudo que você tem feito. A mulher já abre a boca, os filhos não conseguem acreditar. Quando o Espírito Santo de Deus ele trabalha, eu vou dizer para vocês, é mais ou menos assim, a grosso modo, falando. Se você não conheceu nenhuma história assim parecida, eu conheci várias. Um filho que não valia nada, com amizades que não valiam nada, mas uma mãe que chorava pelo seu filho, buscava. Um dia ele tem um encontro com Deus, o Espírito Santo trabalha, ele nasce de novo, ele é trabalhado por Deus, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, e os frutos do Espírito vêm na vida daquele jovem. E ele muda os seus amigos, ele muda a sua direção, ele muda as suas perspectivas, e ele começa o quê? A seguir a Jesus, e essa mudança vai acontecendo na sua vida. Isso é ser cheio de Deus. Isso é ter contato com o Espírito Santo de Deus. Não há uma pessoa que tenha contato com Deus que não é mudada, quando ela quer ser mudada, né? Porque muitas pessoas nem têm vontade e nem se deixam. Uma vez eu li num livro, eu acredito que foi, não sei se foi de Tom Tinney, alguma coisa assim. Uma mulher, ela fazia parte de um grupo, foi nos Estados Unidos, ela fazia parte de um grupo de oração. E na igreja ela era uma benção. Na igreja ela era mulher top. Aí um dia o pastor falou, eu vou fazer uma visita para essa casa, eu vou estar indo nessa casa, eu vou estar visitando esses irmãos. E quando ele chega naquela casa, quando ele vai naquela casa, antes de chegar naquela casa, ele já começa a ver uma barulheira. Era panela voando para todo lado. E quando ele põe o pé para entrar naquela casa, ele contando a experiência que ele teve, quando ele coloca o pé para entrar na casa, a irmã vem e recebe ele. Ô, meu pastor, ainda bem que o senhor viu, eu já estava indo fazer um café. Tem muitas pessoas que são exatamente assim. Pessoas que vivem uma coisa dentro da igreja e são outra fora da igreja. E o que Deus nos ensina a sermos cheios do Espírito Santo de Deus é termos tudo isso, termos o fruto do Espírito. E outra, temos também os dons de Deus. Pessoas que antes eram os problemas, hoje se tornam o quê? Pessoas que trazem solução. Quando eu sou usado por Deus, eu nasci de novo,
eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito Santo de Deus trabalham na minha vida. Eu tenho os dons do Espírito Santo de Deus. E nisso que Deus trabalha, 1 Coríntios diz, no capítulo 12, diz que há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então a igreja, cada um de nós tem o seu foco específico, tem aquilo que Deus te usa. Cada um de vocês, cada um de nós, tem áreas que Deus me usa mais, tem áreas que Deus te usa mais. E é assim que nós nos completamos como servos de Deus, é assim que nós nos completamos como servos de Cristo. Ninguém é menor que ninguém, todos nós estamos juntos num só propósito, que é resgatar a vida. E só conseguimos isso se nós formos cheios do quê? Do Espírito Santo de Deus. E se nós como igreja nos colocarmos dessa forma, quando nós cantarmos, e às vezes as pessoas perguntam, mas quando vocês cantam, Deus toca no meu coração. Há muitas pessoas que cantam e Deus não toca nada. Isso é convivência com Deus, é convivência com o Espírito Santo de Deus. Se eu fizer do meu momento de louvor o meu momento de show, eu não vou levar a mensagem de Cristo. Uma ligação, sermos usados por Deus há várias formas. Numa ligação, numa mensagem, um dia ruim, nós tocamos uma vida. Um abraço, como o Pedrão me dá o abraço e o beijo, toca a minha vida. Então ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus nos dá autoridade, como deu para Estevão. Sendo ali apedrejado, ele viu a glória de Deus. Ele conseguiu ver a glória de Deus, e eu uma vez que eu vi aquele vídeo, quer dizer, não conseguia nem assistir o vídeo todo, mas aquele vídeo dos, acho que foi no Egito, que morreram lá os cristãos, que eles degolaram os cristãos, eu me perguntava, Deus, será que eu conseguiria, Senhor? Porque, só na hora que você vai ver, é só na hora, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela consegue. Porque Estevão, ele já deixa, ser cheios do Espírito Santo de Deus, dá coragem, dá ousadia. Ser cheio do Espírito Santo de Deus dá direção. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, toca na vida das pessoas. E essa é a mensagem desse mês. Deus quer que nós sejamos um monte de coisa aqui dentro do que está em Atos. Há uma série de coisas que nós podemos ser. Assim como a Síria, essa ajuda que nós estamos fazendo. Esses são cristãos que nós sabemos que está à beira da morte, que pode a qualquer momento entrarem na igreja, e tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque não consegue falar, eu sou cristão, senão não abre a sua boca. Atos era uma igreja que ensina a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Abre aí sua Bíblia, Atos 9:36, continuando. (9, 36 ao 41). Eu acho demais essa daqui. Essa passagem aqui também é outra que mexeu muito comigo. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava por perto, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore de vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para um quarto no andar superior. Todas as viúvas, olha só, rodeavam a ele, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou então que todos saíssem do quarto. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou a pôr-se em pé. E então, chamando todas as viúvas, apresentou aquela mulher viva. Uma igreja verdadeira, a lição que eu tiro aqui, é uma igreja que é exemplo. É uma igreja que sim tem falta. Você já viu aquela igreja que você fala assim: poxa, eu estou indo embora, eu vou embora para o Brasil, mas poxa, eu quero estar com vocês. Meu, que saudade daquela igreja. Que saudade de estar naquele tempo, que saudade de estar junto com vocês. Uma igreja verdadeira é uma igreja que as pessoas choram. Pô, é uma igreja que as pessoas falam: eu não vejo a hora de estar sábado para estar na igreja. Essa mulher era uma mulher que fazia o bem, era uma mulher que se dedicava, era uma mulher que estava na presença de Deus, agindo através de Deus, o quê? Fazendo vestidos, fazendo roupa. Que grande coisa ela fazia, se formos olhar, roupa. Muitas mulheres estavam sendo envolvidas, estavam ouvindo do Evangelho, e aquelas mulheres lamentavam a morte daquela mulher.
Aquelas mulheres falaram, puxa, ela não podia ter morrido. Será que as pessoas dizem isso de nós? Qual é a avaliação que nós temos da nossa vida? Isso fica para a reflexão de cada um de nós, que eu fiz essa reflexão. O que as pessoas dizem? Será que as pessoas têm saudade de mim? Será que o testemunho que eu tenho dado tem sido um testemunho que causa saudade nas pessoas de estar perto de mim? Isso me remete a refletir muito, porque Dorcas era essa mulher que servia o reino. Ficar imaginando essa cena é maravilhoso, porque você imagina um grupo de mulheres, o corpo dela está morto. Ela não podia ter morrido, Pedro. Ela não podia ter morrido. Ela nos ajudava, ela fazia muito. Não tem ninguém que vai fazer isso. O que ela fez, não tem uma pessoa que vai fazer o que essa mulher fez. Uma igreja verdadeira, uma igreja que tem esse exemplo, uma igreja que se deixa ser usado por Deus, uma igreja que encoraja as pessoas, ajuda, ser bênção, incentivar. E o último tópico, abra sua Bíblia em Atos, continue aí, né? Já está aberto em Atos 11, 19 a 21. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia começaram a falar em grego, contando-lhes todas as boas novas a respeito de Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Uma igreja verdadeira, que esse é o meu último tópico. Uma igreja verdadeira é uma igreja que tem a mão do Senhor. Nós precisamos da mão do Senhor conosco. Uma das coisas que eu sempre falo para Deus, se eu for fazer alguma coisa, Senhor, se o Senhor não for comigo, Senhor, ou o Senhor bloqueia aqui, mas vai comigo, Deus. Uma igreja verdadeira é uma igreja que não tem fronteiras. É uma igreja empreendedora. É uma igreja que atinge não só a região, mas atinge vários povos. Estes homens, eles nem imaginavam, mas eles começaram a pregar para outras pessoas. Outras pessoas que nem eram judeus. E completa-se, né, e o evangelho e foi para todo mundo mesmo. Até os confins da terra, e o evangelho foi sendo espalhado. Uma igreja empreendedora produz então esse fruto, é guiada pelo Espírito Santo, onde cada um faz sua parte, em cada um nos seus dons e nos seus talentos. Eu desejo que a mão do Senhor esteja comigo. Eu desejo que a mão do Senhor esteja com a igreja. Eu desejo que a mão do Senhor esteja no meu empreendimento. Eu desejo que a mão do Senhor, que o Senhor me acompanhe. Se o nosso foco é Deus, a mão dele está conosco. Se o nosso foco é o Senhor, a mão dele está conosco. Se o meu foco é Deus, o meu louvor tem a mão de Deus. Se o meu foco é Deus, a palavra tem o toque de Deus. Um dos generais de Benjamin Franklin chegou para ele uma vez e perguntou assim, ele estava junto com ele comentando sobre a guerra, e Benjamin Franklin chegou para ele e falou assim, era a guerra civil americana que estava tendo, da secessão, e perguntou para ele assim, como é que estão os nossos francos, como é que está aí a guerra, como é que está indo? Aí o general falou para ele assim, olha, eu espero, não é, que Deus esteja do nosso lado. Aí Benjamin Franklin parou assim, não. Eu não espero que Deus esteja do nosso lado, eu espero que nós estejamos do lado de Deus. A minha pergunta, que eu faço para mim mesmo todos os dias, será que eu estou fazendo e eu estou do lado de Deus? Para que a mão dele seja comigo. Irmãos, é muito sério. Nós temos a mão de Deus em tudo que nós fazemos. Temos esse temor e esse tremor por Deus. 10 tópicos. Enfim, chegamos ao final. Mas a minha maior questão é, será que nós conseguimos aplicar esses 10 tópicos? Será que eu consigo aplicar esses 10 tópicos? Para que eu produza alguma diferença, para que eu seja bênção para as pessoas no dom que Deus me deu, no talento que Deus me deu.
Será que você pode ser bênção para as pessoas no talento que Deus te deu? Deus quer te usar muito. Deus quer me usar muito. Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer trabalhar nessa igreja. Deus quer trazer vidas para essa igreja. E eu creio que, como uma igreja verdadeira, nós podemos fazer muitas coisas. Ajudar a Síria, como já fizemos outras vezes, é apenas uma das coisas que nós podemos fazer. Porque toda vez que a gente fala em ajudar, a gente pensa em dinheiro. Mas há muitas formas de nós ajudarmos. Há muitas formas de nós invadirmos os lares das pessoas. Invadir num bom sentido. Espalharmos o Evangelho de Deus. Não sermos meros espectadores, como Lucas nos alerta em Atos. Não sejam meros espectadores desse Deus grandioso. Mas haja na força desse Deus, porque a mão dele é conosco. Queria te convidar a ficar de pé. Que nós estejamos então do lado de Deus e que a mão dele seja conosco. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que por um momento nós estivéssemos orando. Pelo que Deus tem feito por este mês, por esta casa, pelos nossos irmãos. Queria que você tivesse na sua mente cada irmão desta igreja. E que você pudesse levantar a tua voz e falar: Deus, eu quero agora levantar a minha voz ao Espírito Santo de Deus, a Ti, Senhor, para que o Senhor faça uma obra, Deus. Talvez você tenha problemas para resolver na sua vida. Talvez as coisas estão complicadas. Talvez você mesmo se pergunte: Deus, eu quero fazer, Senhor, mas parece que tem algo que me prende. Eu quero encorajar você neste mês que nós tivemos, em tudo que você ouviu, para que você aplique cada coisa, que você seja como uma igreja que crê realmente em Deus, uma igreja que vê um Deus vivo, e um Deus que opera, um Deus que transforma. A minha oração é para que nós possamos realmente crescer cada dia mais em Cristo. E ocupar a nossa mente com Cristo, porque talvez tem muito espaço aí que está sendo ocupado por outras coisas, que precisa ser ocupado por Cristo. Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por cada vida, Deus, e o meu pedido por vida, Senhor, nessa hora é para que o Senhor não veja só essa vida, mas que o Senhor estenda a raiz, Senhor, ou seja, a todos que esta vida toca, Senhor, a todos que essa vida tem contato, Senhor. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo de Deus trabalhe mesmo, apertando, Senhor, aquilo que precisa ser apertado, Senhor, afrouxando aquilo que precisa ser afrouxado, porque está muito apertado, Deus. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor faça o nosso coração ser cada dia mais maleável, Deus, para a ação do Teu Espírito Santo, porque vai ser muito melhor para nós, Deus. Nós vamos sofrer menos, porque nós não vamos querer ser nós que fazemos a obra, mas é o Senhor que faz. Não é pela minha força, mas é pelo Teu Espírito. Não é pela minha palavra, mas é pela Tua palavra, Deus. Não é pelo meu toque, mas é o Teu toque antes do meu toque, Deus, porque aí o meu toque é diferente. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, por cada vida aqui nesse lugar, Deus, por cada problema, Senhor, por cada dúvida, por cada luta, por cada dificuldade, por cada pedido por alguém que talvez como aquele homem orou pelos filhos daquele outro homem por tantos anos e o Senhor atendeu a oração, Senhor. Pai, a minha oração é que o Senhor resgate, Senhor, que o Senhor trabalhe, que o Senhor cure, Senhor, os doentes, porque o Senhor tem poder para curar, Deus. Que o Senhor restaure vidas, porque o Senhor tem poder para restaurar, e o Teu Espírito, através de nós, também faz muitas coisas. Deus usa, Senhor, cada um de nós, Deus. Que nós não peguemos, Senhor, o nosso telefone como se nós estivéssemos mandando um WhatsApp, Senhor, para qualquer pessoa. Não, nós estamos falando com o Senhor. Nós estamos falando com o Senhor, Criador dos céus e da terra. E nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor tem poder, Senhor, para fazer muitas coisas. E a minha oração, Deus, é que o Senhor trabalhe, Senhor,
Trabalhe, Senhor, naquele que está necessitado. Dirija-nos também, Deus, para ajudar quem está necessitado, Senhor. Para não sairmos por aí dando tiro, Senhor, como muitas pessoas dão tiro, Senhor. E para que nós possamos fazer, Senhor, cada vez mais e melhor, sendo uma igreja verdadeira, uma igreja em Cristo, uma igreja que tem o Senhor como cabeça, Deus. Pai, esse é o meu pedido ao Senhor. Esse mês de aniversário, Senhor, hoje, Senhor, da reforma, aniversário da reforma protestante, Deus. Pai, homens que pagam o preço, Senhor, para que esse evangelho continue, Senhor. Pai, por aquela igreja, Senhor, desde o início que pagou o preço, Deus, no nome de Jesus, eu te louvo por cada um deles, Deus, e eu te louvo por cada um que virá, Senhor, através da mensagem de Cristo. Deus, toca, Senhor, toca e unge a nossa boca, o nosso coração, unge, Senhor, as nossas mãos, unge os nossos talentos, unge, Senhor, na unidade do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, viver, Senhor, em paz, servindo o Teu nome, Deus. Esse é o meu pedido, Jesus, no nome santo do Senhor. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor.